Olá, amigos do Facebook! Estamos aqui para fazer um resumo da nossa quarta semana de aula de desenho técnico. Foi a nossa segunda aula em laboratório. Pessoal, nós conversamos com os alunos, já apresentando aqui os documentos recentes, explicando que o AutoCAD apresenta aqui, logo no início, ao abri-lo na sua página aqui praticamente de boas-vindas, ele apresenta aqui os últimos desenvolvimentos que foram realizados e guardados, tá ok? Então não preciso abrir um arquivo, indo na barra, buscando Open. Basta clicar em cima aqui do nosso desenho, do último desenho, por exemplo, Draw 1, ele vai abrir este desenho, tá ok? Isto agiliza aí o nosso trabalho. A partir daí, então, pedi para o pessoal da Auto Start Drawing, sempre relembrando que na barra Annotation é possível também um novo projeto, New, ou aqui no atalho aqui em cima, certo? Próximo aqui na nossa barra de Ribbon. Vamos lá. Então, o que nós fizemos? Nós introduzimos um ícone novo aqui na barra de status. Nós introduzimos o ícone da janela dinâmica, da janela de entrada dinâmica, Dynamic Input. Então, nossa entrada dinâmica foi customizada. Para isto, selecionamos aqui o último ícone da barra de status, que está aqui no canto inferior direito, ok? Clicando, nós temos aqui o menu de opções, e aí, então, clicamos aqui do lado do Dynamic Input, selecionando a entrada dinâmica. Vamos fazer isto para não ter que fazer todo aquele processo de desabilitar e habilitar a entrada dinâmica. Então, uma vez criado o ícone, podemos clicar sobre o ícone, desabilitando ele ou habilitando. Relembrando que um ícone em cinza quer dizer que está desabilitado. Um ícone em azul significa que está habilitado a nossa função, o nosso comando. Então, aqui, se estiver em cinza, a nossa entrada dinâmica estará desabilitada. Se estiver em azul, habilitado. Então, agora, em vez de fazer aquele processo todo da aula passada, basta clicar no ícone para habilitar ou desabilitar. Também existe a possibilidade de pressionar a tecla F12. Pressionando F12, nós vamos ter o ícone que estava em cinza ficando azul, ou que estava em azul ficando cinza, ou seja, eu habilito ou desabilito a minha entrada dinâmica pelo atalho F12. Antes de colocarmos uma coordenada, vamos colocar aqui o nosso comando orto. Vamos habilitar o orto. Então, vamos dar uma olhada. Se o esquadro estiver em azul, já está habilitado. Se ele estiver em cinza, pressione F8. Estando o orto habilitado, nós vamos estar com a janela, a entrada dinâmica habilitada, o comando line habilitado e o comando também orto habilitado. Então, vamos poder criar, desenhar aqui um desenho com retas em ângulos retos. Então, vamos começar pelas coordenadas 100 e 100, 100 em x, 100 em y. Então, em coordenadas relativas, eu geralmente colocaria o arroba 100,100. Na janela de entrada dinâmica, o sistema já está esperando coordenadas relativas. Eu não preciso colocar o arroba. Esta é um avanço no AutoCAD. Então, nós vamos colocar aqui 100 em x, vírgula. A hora de colocar vírgula, aparece o cadeado. A coordenada x estará travada em 100 e o sistema irá guardar a coordenada em y. Digitamos 100 e damos Enter. Uma vez dado o Enter, nós vamos ter o ponto aqui próximo aqui do eixo X e Y. Para visualizarmos melhor, nós podemos aí utilizar alguns recursos. Nós podemos usar o Zoom Extend para visualizar melhor o ponto inicial, dando um duplo clique na roda, no Wheel Mouse, né? Roda o botão rolante do mouse. Isto aqui é mais útil quando nós já temos um segmento de reta traçado, tá ok? Um ponto apenas ele não dá vantagens. Podemos utilizar o PAN, né, pressionando a roda do mouse, deslocando para o local desejado os eixos, e aí rolando a roda, dando um zoom in para ampliar ou zoom out para reduzir, também rolando o botão do mouse. Numa próxima aula eu vou mostrar aí os atalhos que existem fora o botão.
tá? Outras áreas, outros botões, né, virtuais em que vocês podem selecionar o zoom in, zoom out e outros zooms. A partir daí, o pessoal realizou este desenho que ficou faltando na aula passada. Portanto, a partir do ponto 100, 100, coordenada relativa, nós agora temos que fazer o traçado desse desenho. Então, para deslocarmos 10 aqui para a direita em relação ao eixo x, nós vamos ter que deslocar 10. Então, em coordenadas relativas, nós vamos colocar 10 em x, 0 em y, pois eu vou deslocar 10 unidades em x e nenhuma em y. Tá ok? Então, nós digitamos lá na janela 10,0 e Enter para traçar este segmento de reta. Vou selecionar o comando Line aqui na barra Ribbon. Com o comando Line ativo, vou colocar as coordenadas 100 em x, 100 em y e Enter. Tenho o meu ponto aqui na coordenada 100 em 100. Vocês podem rolar a roda do mouse para ter um zoom out, diminuir o zoom, ou um zoom in, o qual eu aumento o zoom. Pode pressionar a roda para ter o pan, para deslocar o objeto para onde vocês quiserem, onde for melhor a visualização na tela. Tá ok? E vamos lá, eu quero traçar 10 em x, coordenadas relativas, então nós vamos colocar aqui 10 em x, 0 em y, porque não vou alterar nada em y, e Enter. Traço, então, o primeiro segmento de reta, de 10. Observem na linha de comando, aparece @10,0. Veja que na entrada, na janela dinâmica, eu estou realmente trabalhando com coordenadas relativas, mas eu não preciso digitar arroba, o sistema já entende. Agora eu quero criar uma linha reta de 10 unidades na vertical, né, a partir do nosso ponto aqui em que traçamos a nossa primeira reta. Então vamos lá, vamos digitar 0 em x, porque não vai alterar nada na posição, na coordenada x, vírgula, digito então 10 para a coordenada em y e dou Enter. Criei uma reta de valor 10 unidades no eixo y, subindo, positivo. Se eu quisesse criar uma linha para baixo, eu teria que digitar menos 10, 0 em x e menos 10 em y. Tá ok? Vou pressionar ESC para eliminar o comando Line. ESC, eliminei o comando. Veja que o cursor voltou a ter o quadrado. Sem nenhum comando ativo, o que nós podemos fazer? Eu quero eliminar esse desenho que eu fiz. Então, o que eu faço? Eu vou selecionar essas retas aqui para poder eliminá-las. Uma maneira para fazer isto é com o cursor sem comando ativo. Veja que eu não tenho comando nenhum. Desloco ele para a direita do desenho, dou um clique com o botão esquerdo do mouse e vou ter a seleção verde. Eu puxo para a esquerda o cursor sem manter o botão do mouse pressionado, eu só dei um clique, e aí eu encosto nas linhas. Não preciso encobri-las todas, basta tocar. Aí clico de novo com o botão esquerdo, selecionei. Aí eu pressiono o Del para deletar e eliminei as minhas linhas. Tá ok? Esta é a seleção verde. Existe uma outra seleção, nós vamos ver daqui a pouco. O que nós vimos também na aula dessa semana. Seleciona o comando Line. Estou com o comando Line ativo. Clica em algum ponto. Cliquei. Uma forma bem mais fácil de se trabalhar, se desenhar com o AutoCAD. Nós agora direcionamos o cursor para a direção que nós queremos traçar. E aí o AutoCAD ele pede só o tamanho do segmento e o ângulo. O ângulo já estamos na posição, 0 graus. Tá ok? Então, eu quero aqui 10. 10 para a direita. Dou Enter. Pronto, tracei 10. Eu quero agora subir 10. Coloco o cursor na posição que eu desejo, digito 10 e Enter. E aí nós temos agora uma linha de 10 para cima, certo? Agora eu vou colocar aqui 10 nesta direção. Digito 10, mouse esquerda, quero 10 para a esquerda, Enter. E aqui para fechar, lembre-se, basta
pressionar a letra C de close e dar Enter, que nós vamos ter aí o objeto encerrado. Eu criei aqui um quadrado. Agora vamos ver a seleção azul. Eu venho aqui da esquerda do desenho, dou um clique com o botão esquerdo do mouse e desloco para a direita. Tem a seleção azul. A seleção azul eu preciso ter todo o objeto, toda a linha que eu desejo eliminar, selecionar primeiro para eliminar, coberta pela seleção azul. Então, olha só, eu vou cobrir aqui 3 segmentos de reta, só um vai estar totalmente dentro da janela azul. Dou um clique com o botão esquerdo, só foi selecionado a reta que estava dentro da janela azul. Agora pressiono Del e vou sumir com a reta, tá ok? Na seleção verde, clico aqui da direita para a esquerda, clico o botão esquerdo do mouse, desloco sem pressionar o botão, sem manter pressionado. Aonde eu tocar com essa janela de seleção, eu vou conseguir selecionar. Olha só, dou um clique de novo com o botão esquerdo, selecionei todas, porque aonde encostou a seleção verde, ele selecionou. Agora pressiono Del e acabo aí com as minhas linhas. Tá ok, pessoal? Outra coisa, relembrando, vou aqui, seleciono o comando Line, clico no ponto, vou para cá 10, Enter, subo 10, Enter, desloco para o outro lado 10, Enter. Aí, para fechar, eu pressiono a letra C e dou Enter. Ok? Encerrei o comando Line. Observe que o comando Line foi encerrado. Professor, eu quero utilizar de novo o comando Line. Eu preciso clicar no atalho, no ícone, eu preciso digitar L, Enter? Não, digite apenas Enter. Ele vai voltar ao comando anterior, que era o Line. Vejam que eu pressionei Enter e eu voltei ao comando Line, sem ter que usar o atalho, o ícone aqui da barra Ribbon, ou digitar L e Enter. Eu já tenho aqui, então, ativo o comando Line. Tá ok, pessoal? Também vimos antecipadamente o comando Dimension. Usamos linear e usamos também para dar a cota aqui do diâmetro. Com esse comando nós fazemos as cotas, tá ok? Então vamos selecionar aqui o linear, tá? Já está previamente selecionado. Ele pede para indicar um ponto. Eu seleciono um ponto aqui, vou selecionar outro ponto aqui e puxo e dou um clique aqui com o botão esquerdo do mouse. A seleção também é feita com o botão esquerdo do mouse. Tá ok? Depois eu vou explicar como dimensionar tamanho. Nós estamos com o zoom aqui, tá ok? Essa medida aqui é bem pequena, são 10 unidades, seriam praticamente 10 milímetros em desenho técnico, mas nós estamos utilizando aqui as unidades padrões do AutoCAD sem determinar aqui o sistema métrico, tá ok? Criamos círculos a partir do comando Circle. Podemos criar círculos a partir do centro e raio, do centro diâmetro, de 2 pontos, a partir de 3 pontos, a partir de 2 tangentes e o raio, e a partir de 3 tangentes. Trabalhamos com o já especificado, o círculo raio. Então, vamos escolher um ponto aqui na área de trabalho, no workspace, ou damos uma coordenada. Vamos dar uma coordenada. Vamos partir o centro da circunferência a partir de 100,100. 100, 100, 100x, 100y. Então, nós já temos o centro da circunferência nesse posicionamento. Veja que na nossa linha de comando está lá Specific Center Point for Circle. Foi a primeira coordenada, colocamos 100, 100. Agora ele está pedindo Circle Specific Radius of Circle. Então ele está pedindo para selecionar o raio agora. Vamos colocar 20 de raio, vamos digitar 20, Enter. Tenho aqui um círculo de raio 20, portanto diâmetro de 40. Também utilizamos a ferramenta para criar retângulos. Então clicamos aqui em retângulo. Nós temos o retângulo e também podemos criar outro tipo de polígono. Nesta aula só trabalhamos com retângulo, então o retângulo selecionado, ele já estava previamente selecionado. O que acontece? Agora ele pede o primeiro ponto, o primeiro canto. Então, Rectangle Specific First Corner Point, então, o primeiro canto. Então, vamos colocar 100, 100, o centro da nossa circunferência. 100,100, 100x, 100y. Veja que eu desloco o cursor mouse e eu tenho aqui o primeiro canto no centro da circunferência. Agora eu quero criar aqui um retângulo.
de 20 para combinar com o raio e uma altura de 10. Então eu vou querer 20 em x e 10 em y. Então eu vou digitar o quanto eu quero deslocar aqui em x, que é 20, e quanto que eu quero em y. Então vai ser a coordenada 20 em x, 10 em y. Então digitamos 20,10 e enter. Pronto. Temos aí então um retângulo de 20, né, em x e 10 em y. Então tem um lado 20 e um lado 10. Está aqui a criação do retângulo. Vou agora utilizar aqui o Zoom Extend. Vou dar um duplo clique no botão do mouse e veja o que vai acontecer. A minha figura ocupa toda a minha área, meu workspace aqui. Eu posso visualizar bem, aí eu uso o zoom da maneira que eu achar melhor. Tá ok, pessoal? Amigos do Facebook, o pessoal fez mais este exercício, iniciaram este outro exercício, maiores informações na próxima aula. A técnica para desenhar esta peça aqui será utilizando o comando chamfer. Isso nós iremos ver na próxima aula, junto com o comando trim e offset, e mais algum outro comando. Pessoal, vou encerrando por aqui. O resumo ficou um pouco extenso, mas eu acho que está de bom conteúdo para o pessoal saber como é que foi a semana. Obrigado, bom final de semana a todos. Até mais.